Enquanto você abre o seu coração, você pode abrir a sua Bíblia também, Mateus capítulo 24. Nós vamos falar hoje sobre um sermão profético de Jesus, um sermão escatológico de Jesus. Se quiser, pode abaixar agora um pouquinho meu retorno, tá, pessoal? Obrigado. Pode abaixar. Nós vamos falar... Isso, obrigado, gente. Nós vamos falar sobre um sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Mas antes de lermos, eu queria dizer de onde me veio isso. Eu quero fazer um contraponto a uma mensagem que eu escutei essa semana, que a Alicia me mandou. Alicia, esposa do Wagner, a célula do Vander. Um pastor da Liquid Church, que é uma igreja nos Estados Unidos, contou que estava indo para a Califórnia e o nevoeiro estava muito forte. Então, do lado esquerdo, sempre indo para a Califórnia, a gente tem o mar do lado esquerdo, e do lado direito, que não conseguia ver por causa do nevoeiro, mas olhando para o lado direito, ele percebeu uma floresta grande de uma árvore chamada sequoia. Quantos conhecem sequoia aqui? Sequoia são árvores imensas. Vocês imaginam assim, árvores que podem chegar a 200 metros de altura, 15 metros de diâmetro. Uma pessoa ali fica um anãozinho. Árvores imensas, muito grandes. Elas tinham, de acordo com esse pastor, aquelas sequoias específicas tinham por volta de 1000 anos. Árvores milenares. Aí vem a grande pergunta: como que isso é possível? Como que uma árvore consegue sobreviver a tempestades, incêndios, terremotos? Como que uma árvore como essa consegue sobreviver a gerações e gerações? A pergunta é como que uma sequoia é resiliente? Essa é a palavra que eu queria destacar, resiliente. Quero falar sobre resiliência. Como que uma árvore como essa é resiliente? A palavra de hoje é resiliência. E qual é a definição? A definição do Aurélio para resiliência é resiliência é uma atitude de avançar em momentos difíceis. A possibilidade, a capacidade de resistir a tempestades. Resiliência também, de acordo com o dicionário, é fortaleza emocional, fortaleza mental, fortaleza espiritual para a caminhada. É quando todas as circunstâncias, quando tudo diz o contrário, mas você ainda tem aquela teimosia de andar para frente. Resiliência. E se existe um momento da história que essa palavra é necessária, é agora. É ou não é, gente? Uau! Quantas coisas estamos vivendo, percebam? E eu queria fazer essa análise da história. Se eu fosse dar uma nota para o diabo, nesse momento da história, nesses 3 últimos anos, com os seus planos, e como ele arquitetou os seus planos, eu daria 10. Porque percebam um negócio, o diabo nos últimos tempos escolheu uma estratégia para dividir a humanidade. Uma estratégia muito clara, uma estratégia que funcionou em diversas frentes, mas algo que para mim foi matador, literalmente, né? No sentido da palavra. Ele escolheu a estratégia certa. Primeiro, há 3 anos atrás, 3 anos não, até menos, começou com o afastamento da gente, com a gente, de forma corpórea. O Covid começou e a igreja que se reunia, que se mantinha forte na união, todo mundo foi para casa. E cada um num canto. E esse afastamento, ele atacou claramente na comunhão física. O diabo foi para lá e atacou lá. Primeiro ele separou a igreja. Depois, junto com isso, veio a reboque uma polarização de todo mundo com a política. Uma polarização. Ele dividiu o Brasil entre direita e esquerda, verde, amarelo e vermelho. Hoje, mais cristãos têm sido discipulados pela Jovem Pan, CNN Globo, do que pela Bíblia. Essa é a verdade, do que pela cruz de Cristo. E logo em seguida veio a reboque um caos econômico. A gente está falando de inflações galopantes. A gente está falando de desemprego galopante. Só um dado para vocês entenderem: no início da pandemia, depois de um tempo, a nossa igreja ajudava 30% dela com
cesta básica. O que isso quer dizer? As pessoas não tinham talvez o que comer. Olha que ponto nós chegamos. Vão comigo na estratégia de Satanás. Um afastamento físico, depois um afastamento ideológico, a partir daí uma desigualdade econômica. Nós estamos falando de algo assim estrondoso, mas não para por aí. Aí começa a guerra. A guerra na Ucrânia divide socialistas e russos de um lado e liberais do outro lado, do lado da Ucrânia. E a partir daí, como um ciclo vicioso, volta a guerra política entre direita e esquerda. Uau! Pelo menos o Covid acabou. Não acabou, tem Ômicron. E depois da Ômicron tem o quê? Tem a Delta. E acabou, não acabou. Provavelmente o alfabeto grego está aí se desnudando depois diante dos nossos olhos. Ai! Tomar vacina ou não tomar vacina? Uau! A era da não verdade, fake news, a falta da verdade ou a muita verdade. Quem fala a verdade, nós acreditamos na ciência ou acreditamos no Felipe Neto? Não toma vacina, é a marca da besta. Para de ser besta. Tem uma ideia? Se está difícil, vamos todo mundo colocar as nossas ideias e o que nós achamos das mídias sociais. Uau, a mídia social se torna a latrina da humanidade. A mídia social se torna um lugar de terra de ninguém. O lugar onde o ódio prevalece. Onde meu irmão, se Freud estivesse vivo, meu irmão, ele faria outra psicanálise. É isso mesmo. Coloca na rede social, se desnuda diante daqueles que te querem mal e amplifica o caos, superlativize os problemas, isso. E no meio disso uma grande confusão se instala sobre gênero, sobre sexualidade, sobre a adultização das crianças. Existe um profundo colapso cultural acontecendo e não importa o que a gente diga e como a gente diz, mesmo de forma amorosa, você vai ofender alguém e alguém vai te cancelar. Eu não gosto de você, eu faço pior do que te atacar. Para mim, você morreu. Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Nossa, realmente não tem sido dias fáceis. Realmente tem sido dias difíceis. Mas o que está acontecendo na nossa geração? Realmente, os últimos 3 anos mudaram a história do mundo para sempre. Por isso que o ponto central e a palavra para esse momento da história se chama resiliência. E qual é a solução para tempos como estamos vivendo? O que a Bíblia nos aconselha? Atenção, nós vamos ler a Bíblia e eu queria ser um profeta de Deus hoje aqui nesse lugar. Algo que vai ser um antídoto pelo que vamos passar. Nós vamos ler agora o que estamos passando e o futuro, o que vai acontecer. Mas Cristo nos dá a solução. Atenção, Mateus capítulo 24, você já abriu. Jesus alerta os seus discípulos sobre tempos difíceis que viriam. Ele até nomeia alguns sinais que viriam antes dele voltar para buscar a sua igreja. E deixa eu falar o negócio. Eu acredito que o retorno de Cristo é o próximo evento no calendário de Deus. Nós estamos às portas. Vejam se eu não tenho razão. Versículo 3 começa o texto dizendo assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Atenção, e ele começa a dizer, quais são os sinais? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou cristão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda assim não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o versículo 8 fala, tudo isso será apenas o início. Em outras versões são apenas dores de parto, é o início das dores de parto. Jesus já disse que daria alguns sinais que aconteceriam antes que ele voltasse. Pessoas seriam imersas em pensamentos, ensinamentos falsos, como diz o texto que acabamos de ler. Brigas ideológicas e falta da verdade. Você vê isso acontecendo hoje, eu vejo a torta e a direita. Na verdade é difícil entender o que é verdade. Essa é a verdade, entenderam?
Escutaríamos sobre guerras e rumores de guerra, outra coisa acontecendo, fenômenos naturais à torta direita, outra coisa, furacões, terremotos a todo momento. Jesus diz, não tenham medo, é o que Jesus fala, não tenham medo. Tudo isso é apenas o começo das dores de parto. E dores de parto são o quê? São contrações que dizem que um ciclo novo está para começar. Mais uma vez, dores de parto são contrações que dizem que um ciclo novo está para começar. Mas tem um último sinal que Jesus narra que tem que acontecer, e observem, atenção, versículo 10 diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que o texto fala. E esse aqui é o tiro derradeiro, uma atitude cabal de que estamos vivendo nesse momento. As pessoas vão se virar contra a fé uma das outras. As pessoas vão lutar, falsos profetas se levantarão, e o amor de muitos se esfriará. Eu creio que nós estamos passando isso agora. Exatamente sobre isso que nós estamos passando agora. Percebam, se não é isso que vemos no mundo, pessoas simplesmente desistindo. Vejam se isso não acontece, pessoas se desistindo de Deus de forma galopante no número grande. E eu acredito que esse é o início da grande apostasia. Nós estamos falando de uma grande apostasia, que é esse o termo grego que é cunhado em Mateus capítulo 24. A apostasia, olhando para a etimologia da palavra, é o que a gente poderia dizer e definir como desarraigamento da fé. Nós estávamos plantados como sequoias, nós estávamos plantados como árvores, e a apostasia faz com que nós sejamos extraídos daquilo que nos gera vida, tirados da terra. Agora, eu quero ir um pouco mais profundo no que eu falo sobre apostasia. Existe uma outra apostasia, em específico, que preocupa muito no momento, na minha opinião. E essa é nova, talvez. 3 anos depois da pandemia, crentes em Jesus, depois de ficarem isolados em casa pela Covid, saem desse isolamento como opositores do Evangelho. Opositores da igreja. Talvez não como evangelho, porque tem o seu evangelho, mas como que a gente vai dissociar evangelho de igreja? A gente vai falar sobre isso. Opositores da igreja, a verdade é, o que aconteceu, nós estamos construindo Mateus 24 para o nosso tempo, esse é o meu objetivo, que eu acabei de ler, eu estou mostrando, está acontecendo diante dos nossos olhos. A verdade é que a política sobre Covid, a polarização, dividiu a igreja, mas eu percebi que muitos foram embora e não acharam outra congregação, simplesmente falaram, não concordo e vou fazer o Cristo em casa, só fica em casa. Mas saiba de algo, o evangelho, cristianismo é uma experiência comunitária. E eles disseram, chega, eu sou de Deus, mas não vivo comunidade. E atenção, e eu fecho essa minha análise inicial dizendo que parece que o diabo pegou a estratégia perfeita para a gente viver o que Jesus já profetizou, que nos últimos dias ele ia nos separar fisicamente, e isso aconteceu, nos separou com a pandemia, nos fez brigar nas mídias sociais, que se tornou esse lugar, sabe, esse lugar sem face, onde as emoções comandam e vale tudo por uma curtida. E o tiro de misericórdia do diabo é, tiro de misericórdia, eu vou fundir o evangelho com partidarismo político. E eu vou transformar em sinônimo ser cristão com defender uma corrente política. Agora me explica. Como a melhor notícia do mundo, o evangelho, se tornou a pior notícia do mundo, espalhando ódio e intolerância. Vocês percebem o perigo que isso nos leva? É a desconstrução da fé. Sabe qual é o resultado? Crente em casa, vivendo sua fé individual, igrejas de direita, igrejas de esquerda, igrejas de... Como assim? Peraí, alto lá. Pastores de direita, pastores de esquerda, um colapso da fé cristã. Isso é uma grande surpresa para muitos, mas não foi uma surpresa para Jesus.
Mateus capítulo 24, versículo 12, disse isso: o amor de muitos se esfriariam. E não é exatamente isso que está acontecendo. Pessoal, eu acredito que nós estamos em termos mundiais no início de testemunhal que foi predito em Mateus capítulo 24 como o grande esfriamento. O grande esfriamento que está preparando inclusive para a volta de Jesus, o início das dores de parto. Sim, o filho vai nascer, que é Cristo voltar e buscar a sua igreja, mas a gente está nesse preâmbulo. Essa é a notícia ruim, mas aqui vai a notícia boa. A notícia boa no versículo 13 é: aquele que permanecer até o final será salvo. Mas percebam, aquele que for resiliente, essa é a palavra, será salvo. Aí você deve estar perguntando: mas como é que você faz isso? Como você permanece firme como uma sequoia, que parece que tudo acontece, mas ela continua firme? Aí a gente volta para a sequoia. Vamos voltar para a sequoia. A ilustração da sequoia vai nos ajudar a ter essa resposta. Como é que elas conseguem permanecer firmes durante séculos e séculos, gerações e gerações, e ainda continuar crescendo? Você pode saber, você pode de repente supor. Como é que elas conseguem permanecer firmes, gente? Alguém pode dar alguma sugestão? Raízes profundas. Você sabe que é exatamente isso que eu pensei. Eu fui atrás. Sequoias de 150 metros, 200 metros. Alguém pode dizer aqui qual é o tamanho dessas raízes? 150 para baixo? Quem dá mais ou quem dá menos aqui? Hein? Mais. 300 metros para baixo. Eu vou falar que tanto vocês quanto eu estamos errados. Sabe quanto que essas sequoias de 150 metros, 200 metros, tem de raiz para baixo? 5 metros. Aí eu vou perguntar para vocês: como é que elas conseguem sobreviver? Minha mãe já acertou. É porque elas crescem de raiz 5 para baixo, mas 15, 20 metros para o lado. Mas não é só para o lado. Não existe uma sequoia tão grande, ou qualquer árvore tão grande, sozinha plantada por muito tempo. É porque elas crescem 15 metros para o lado, e a mesma proporção de uma floresta de sequoias por cima, é como se fosse uma comunidade se abraçando nas raízes. Gente, atenção que eu vou falar. Agora a gente está chegando. Olha que metáfora incrível. Aqui está o segredo. Suas raízes não vão muito fundas, mas elas se espalham para o lado. 15 metros, 20 metros, 30 metros, que vão em direção às outras sequoias no solo, se seguram. E se agarram. E elas se conectam com outras raízes de sequoias, formando uma fortaleza intransponível que passa os séculos, que passa os milênios, e elas continuam crescendo. Elas se seguram debaixo da terra, elas literalmente fundem suas raízes e potencializam suas forças. Gente, eu estou falando de uma profecia de Jesus, e aquilo que vai ser o antídoto para a nossa igreja. Isso vai salvar a gente, porque é isso que vai acontecer a partir de agora. Se a gente não entende isso aqui, a gente vai perecer. A gente pode arrebentar crescendo para baixo, ser crente para caramba e tal e tudo mais, mas se não for para o lado, vai perecer, vai cair. E essa é uma poderosa ilustração do que é ser cristão. Uma poderosa ilustração do que é ser filho de Deus. Ser cristão é ser comunidade. Ser cristão é ser comunidade. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe um sustentando o outro, um conectado com o outro, segurando firme, não porque você dá conta, que você não dá, mas porque são muitas raízes entrelaçadas que nos fazem ficar firmes. Mas aquele que permanecer até o final, até o fim, será salvo. E como permanecemos firmes?
Nesse tempo de apostasia, de desarraigamento galopante, nesse tempo de apostasia, a resposta a esse tempo e a essa pergunta se chama Igreja do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, raiz para o lado. E santificação, raiz para baixo, para cima. É o eixo horizontal e é o eixo vertical. E o que Deus fala sem os dois? O próprio texto fala, sem os dois, esquece Deus. Você não consegue vencer esse mundo. Segui a paz com todos. E a santificação cresce para baixo, sim, cresce para cima, sim, você e Deus, mas isso não é o suficiente. Você tem que crescer para os lados. Daí aqueles que querem regime falam, não quero crescer por lado. Eu não falo sobre esse tipo de crescimento. O que eu estou falando é que raízes profundas não te garantem sustentabilidade. No nome de Jesus, nós temos que entender que para os últimos tempos, para a apostasia que nós estamos começando na sua gênese a viver, o único antídoto, a única solução é entender que sozinho não conseguimos. A gente tem que se aliançar com outras raízes e assim somos fortes, igreja, comunidade. Igreja, queridos, em nome de Jesus, vocês conseguem perceber a estratégia que foi traçada por Satanás para esses últimos tempos? O diabo tem separado as pessoas, primeiro fisicamente, depois ideologicamente, brigas, guerras ideológicas, isso tudo foi predito em Mateus 24. Nós somos agentes e protagonistas, inclusive, talvez, dessa briga, dessa luta toda. Isso está claro lá, isso foi previsto, mas Deus hoje está nos dando esse antídoto. Só temos como perseverar até o fim, se entendemos que as nossas raízes têm que crescer para o lado, até abraçar outras raízes. Como eu estava querendo pregar essa palavra, porque isso aqui, gente, vai piorar. Eu vou falar, vai piorar. Eu não vou enganar vocês, é bíblico. Para Jesus voltar, é isso que vai acontecer. Mas eu também estou aqui hoje para falar no nome de Jesus. Nós temos a palavra e nós temos o antídoto. Nos submetamos para que não soframos. Hoje o Senhor te chama para ser igreja, para não desistir da igreja. No nome de Jesus, não desista da igreja. A igreja é a resposta para a última agenda que antecede a volta de Cristo. A igreja é a resposta para esse período da grande apostasia, para esse período que antecede a volta de Cristo. Hoje o Senhor te chama para crescer para os lados, cresce para os lados. E aí eu te pergunto, ei Sequoia do nosso Brasil, você está enraizado? Você está bem fundamentado? Você está cercado de gente que dá a mão, mesmo que pensa diferente? E o texto fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aí eu quero destacar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que ser igreja é a única resposta para não sermos sucumbidos pela nossa era. Esse é o antídoto. A ideia de que alguém pode ser cristão sem igreja é estranha à Bíblia. É estranha às Escrituras. A salvação é pessoal. O discipulado, entretanto, o seguimento de Jesus é comunitário. O evangelho é relacional. Na experiência de Jesus, nada é individual. Gente, eu quando fiz seminário, teve uma época que a gente estudando lá sistemática, uma matéria, a gente estudava esses temas da fé. E um dos temas da fé que a gente estudou foi trindade. Ô troço difícil estudar o negócio de trindade. Primeiro que é filosófico demais. Você imagina, é uma loucura. Imagina se Deus ser três, mas é um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Pai faz isso, o Filho é isso, mas eles são pessoas que não podem ser separados, não sei o que e tal. Gente, aquilo para mim era uma piração, meu irmão. Minha mãe me explicou de uma forma fácil. Ela falou assim, ó, trindade é tipo água. Daí ela abria o congelador, mostrava a água em forma de gelo, é sólido.
Daí abria a torneira e falava, ó, é líquido. Mostrava a nuvem no céu e falou, é gasoso. Só que eu aprendi no seminário que não pode ser assim, porque não são 3 pessoas separadas, é a mesma coisa. Aí o termo que criaram foi pericorese, que é a relação entre as pessoas, ao mesmo tempo que é separado, mas não é individualizado. Uau! E eu falei, para que isso aplica de verdade na vida? Aí um dia, deu um estalo no meu coração. E na minha cabeça eu falei assim, caramba, olha que legal, talvez a Trindade seja para explicar que Deus não se entende sozinho. Deus, ele só faz sentido comunitariamente. E eu falei, eureka! Se o próprio Deus em si é uma comunidade, eu te faço uma pergunta, por que você cisma que caminhar sozinho é a melhor opção? Por quê? Meu querido e minha querida, eu falo algo para você essa manhã e eu tenho certeza que eu estou preparando, o Senhor está preparando a nossa igreja com o antídoto certo. Cristianismo é comunidade, sem igreja não existe cristianismo, sem igreja estamos vulneráveis, principalmente para os últimos tempos. E aqui eu quero deixar algumas dicas. Para sermos igreja, primeiro, atenção, é para agora isso. Eu falo como boca de Deus, no nome de Jesus me escute. Nós precisamos restaurar o ambiente de escuta que foi perdido pela polarização. Vou repetir. Nós precisamos restaurar o ambiente de escuta que foi percebido, que foi provocado pela polarização e inclusive foi previsto no texto de Mateus 24 que acabamos de ler. Deixa eu falar mais sobre isso. Você sabe o que é potestade? O que é potestade? Bom, potestade aqui no Antigo Testamento foi chamado de idolatria. No Novo Testamento foi chamado de potestade. E a potestade ela tem 3 características. Primeiro, ela é totalizante. Ou seja, ela está em todos os lugares. Ela está em todos os lugares. Ela está em tudo. Não há nada que escape à sua interferência e à sua ação. A potestade tem a segunda característica, que ela é estruturante. O que é estruturante? Ela define nossos valores. Ela define as nossas crenças. Ela define as nossas prioridades. E a partir disso que é totalizante e estruturante, nos organizamos. Organizamos a nossa vida. Nós dizemos sim a propostas, nós dizemos não a propostas. Em terceiro lugar, potestade é determinante das nossas relações. O que eu quero dizer com isso? Quem a gente chama de irmão e quem a gente não chama de irmão vai ser definido pela potestade que nós servimos. Quem a gente chama de amigo e quem a gente não chama de amigo, que a gente chama de inimigo, vai ser definido pela condição estruturante, das potestades que nós servimos. A potestade vai dizer com quem você deve andar e quem você deve evitar. Então a potestade dita as nossas relações, com quem vamos andar, com quem nos oporemos. A potestade em si, então, tem 3 características. Ela é totalizante, estruturante e determinante das relações. Eu suspeito que assim como Jesus, quando chegou para o povo lá e falou assim, ó, não tem como vocês amarem a Deus ou adorarem a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro elevado à condição de potestade, acima de Deus. Não tem como vocês adorarem a Deus e a Mamon junto. Eu suspeito que se Jesus estivesse aqui no Brasil agora, ele diria, vocês não podem servir a Deus e a política ao mesmo tempo. A política é a nossa nova potestade hoje. Essa é a verdade. A política é totalizante. Você entra no Uber e você fala assim, e aí, como é que tá aí? Tá sabendo? E o papo é... E o Lula? E o Bolsonaro? Eu não sei o que. Esse é o papo. A política é estruturante, porque você organiza a sua vida a partir dos discernimentos políticos. Tudo que você faz, vai na festa do parente. Tua esposa vai falando para você, não vai falar de política. Porque você não vai azedar. A política é estruturante.
e é fundante das relações, suas amizades, seus relacionamentos. Pasmem, sua igreja, aonde você escolhe para congregar, por diversas vezes, é a condição das suas afinidades partidárias. Vai começar a namorar, pergunta, em quem você vai votar? Senão já termina aqui. E ponto final. A verdade é que hoje muitos de nós adoram uma corrente política e essa corrente se tornou fundante nas nossas relações e nas nossas concepções. Essa corrente se tornou nossa regra de conduta e fé. Que perigo! Que perigo! Essa semana eu brinquei com fogo. Eu fiz 2 postagens na internet. Foi sinistro. Eu escolhi o fórum, eu falei, vou fazer no Facebook porque é mais old fashion. Se você viu minha postagem no Facebook, então você é old fashion. E qual foi a brincadeira que eu fiz? Eu fiz uma provocação. Eu fiz 2 publicações em momentos diferentes. Então foram 2 publicações. E eu defendi 2 ideologias bíblicas. Vejam, eu defendi 2 ideologias bíblicas que foram apropriadas, as ideologias eram bíblicas, mas elas foram apropriadas uma pela esquerda e outra pela direita, mas todas eram bíblicas, não eram ideologias de uma corrente política, todas eram bíblicas. Eu defendi essas ideologias. E o resultado foi que, em uma das postagens, eu fui enquadrado como alguém de esquerda e, inclusive, recebi todas as devidas homenagens. Foi muito homenagem. Mãe, você não tem noção de quantas homenagens você recebeu. Recebi as homenagens, foram várias homenagens, eu fiquei muito feliz. Cara, como isso é tóxico, né, gente? Isso é muito tóxico, gente, pelo amor de Deus, nós estamos doentes. E em outra, eu fui enquadrado, fiz a postagem, e eu fui enquadrado como alguém de direita, e também fui muito homenageado. Tudo bem que eu tive estômago para fazer. E logo tirei porque não dava. Mas eu defendi ideologias bíblicas. Vocês estão entendendo? Agora, a minha tese aqui é a seguinte, pessoal, e é isso que eu quero te compartilhar com vocês. Um crente não pode ser de esquerda. E um crente não pode ser de direita. Um crente, ele tem que ser bíblico. Bíblico, a nossa regra de conduta e fé é a Bíblia Sagrada. E mais uma vez eu repito, aquilo que faz com que leiamos a sociedade, as relações sociais e as critiquemos se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo e a Bíblia, senão seremos capazes de uma potestade chamada política partidária. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé no nome de Jesus. Por isso que quando vamos falar de valores de família, por isso que quando vamos falar de ideologia de gênero, quando dizemos não à legalização das drogas, nós não somos de direita, nós somos bíblicos. Por isso que quando nós vamos falar sobre justiça social, sobre segregação racial, sobre não dominação do homem pelo homem, nós não somos de esquerda, nós somos bíblicos. Veja a tradição profética que você vai ver, sempre o profeta falando contra o governador que está dominando o pobre, contra a injustiça social. Veja a tradição profética, isso não é uma pauta de esquerda. Meus queridos, no nome de Jesus, antes de existir esquerda, antes de existir direita, existiu Cristo. Não existe cristão de direita, assim como não existe, por favor, não recortem isso e botem no Facebook, né? Não existe cristão de direita, assim como não existe cristão de esquerda. Quando você se associa a uma ideologia, você perde o seu poder de denunciar. Porque se eu sou de direita, eu compro o pacote, e a gente não pode denunciar? Se eu sou de esquerda, eu compro o pacote, e a gente não pode denunciar? Sabe qual é o nome disso na teologia? Você perde o seu caráter profético.
E aí, Mateus 24, sem um antídoto, começa a entrar nas veias da igreja. E a gente vai perdendo a capacidade de resistir. Aquele que perseverar até o final será salvo. Perseverar. Vocês percebem o tamanho disso que eu estou falando? Vocês percebem o antídoto que Deus está colocando na nossa frente hoje? No nome de Jesus. Quando você se associa a uma ideologia, você está perdendo o seu caráter de denunciar os desvios antibíblicos daquela ideologia. A nossa regra de conduta e fé é Cristo. E a partir da Bíblia, lemos ideologias políticas. Que perigo estamos correndo? A igreja tem de se tornar esse lugar excludente, esse lugar que foi profetizado em Mateus capítulo 24. Pessoal, no nome de Jesus, a igreja é a salvação para o tempo em que estamos vivendo. Mas para isso precisamos restaurar em nossos arraiais um lugar de escuta. Calamos vozes dissonantes. Uma colunista, Eliane Brum, falou algo muito interessante. Ela disse que a guerra acontece quando a palavra como mediadora se cala. Quando a palavra como mediadora se extingue. Nós temos que lutar contra esse ambiente de censura, contra esse ambiente de desligamento, de exclusão. Nós temos que lutar contra esse ambiente de não escuta. Nós temos que lutar contra esse ambiente de silenciamento, contra esse ambiente de hostilidade. Nós temos que lutar contra esse ambiente de violência. Que Cristo leia as ideologias e aponte os erros, mas que as vozes não sejam caladas. 1 João 4,18, prestem atenção. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então a gente se cala. O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você não fala porque você tem medo, então você cala. E se a relação é de mordaça, não é amor, e Deus é amor, e aí como é que fica? E o pior, tem mais, a palavra que não é falada nos adoece. Nós estamos doentes. A gente precisa falar, mas para falar nós precisamos de ambientes de escuta e de ambientes de fala. O que nos falta hoje é esse ambiente de mesa, onde podemos sentar e discutir sem o medo de sermos julgados, sem o medo de sermos condenados, sem o medo de sermos excluídos. Ou nós nos curamos no amor, ou nós nos destruímos na violência, na injúria e na hostilidade. E é por isso que Tiago, o apóstolo, escreve na sua carta: confesse as vossas faltas, culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Gente, no nome de Jesus, vamos voltar a conversar. Vamos voltar a conversar. Vamos voltar a ouvir. Vamos voltar a ter Cristo como centro, como grande príncipe dos príncipes, e não apenas principados fajutos, e destronar esse principado político que nos faz tirar a Bíblia do centro como legisladora de ideologias. Vamos dizer para as pessoas que elas podem dizer para nós o que elas pensam, e que nós não vamos rejeitá-las. Entretanto, vamos opor, mas tendo como contraponto o Evangelho de Jesus. O Evangelho não é aceitar tudo, mas nós temos a nossa regra de conduta e fé. E o nome dela é Cristo no centro, que lê a história, que lê a vida, que lê as pessoas. Vamos dizer para ela que vale mais elas do que as ideias delas. Mas no nome de Jesus eu falo algo para vocês essa manhã: vamos manter as pessoas na mesa. É a única forma de passarmos por esses últimos momentos antes de Jesus voltar. Mas lembrem, paz sem voz não é paz, é medo.
Paz sem voz não é paz, é ditadura. Quando existe amor, não existe medo. Mas se existe medo, existe também afastamento, existe também isolamento. E com o isolamento, as raízes não crescem para o lado. E se não crescem para o lado, nós não vamos conseguir perseverar até o final. Se não crescem para o lado, os ventos, terremotos da vida vão nos derrubar e não seremos alvos da promessa de Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque não vamos conseguir perseverar. Vocês percebem a gravidade do que estou falando, gente? Vocês percebem a gravidade? Vocês percebem um aviso de Deus para a gente hoje? Vocês percebem o teor escatológico, profético do que fala? Deus está falando hoje, a igreja é a única solução para a nossa era. A igreja é o maior espetáculo da história. 1 Coríntios capítulo 5, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. O que você acha? A minha pergunta para você. Pergunta é, o que você acha que os anjos estão assistindo quando eles olham para essa comunidade chamada Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador? O que vocês acham? O que será que está acontecendo? O que eles enxergam? Será que eles enxergam o evangelho da reconciliação? Porque as obras de Jesus reconciliaram o mundo com Deus, e a gente tem que reconciliar Deus com o mundo, e a gente com o outro. Isso é a obra da reconciliação. Meu querido irmão, entenda algo, a igreja é a Bíblia que o mundo lê. A igreja é a referência para o mundo seguir de quem é Cristo. Mas mais ainda, o que é que os anjos estão assistindo na cena em que você é protagonista? Na cena em que você é o ator principal? Quando a falha é sua? Quando quem está nos holofotes é você? Eles conseguem perceber o ministério da reconciliação? Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Um espetáculo chamado igreja começa, e ele é o antídoto para os últimos tempos. Ele é o antídoto para os últimos tempos. E eu fiz um poema, eu vou falar para vocês. Respeitável público, acaba de começar o maior espetáculo da terra, a igreja de Jesus. Nela tem autor de toda estirpe. Nela tem palhaço que por fora faz rir, mas por dentro quer desistir. Nela tem elefante que por fora é forte, mas por dentro se sente quase que um escravo da morte. Nela tem mágico que até sabe entreter, mas sua estirpe é fazer desaparecer. Pensa que engana todo mundo, mas é ele que está em engano profundo. Nela tem malabarista que pela arte se equilibra e leva a vida, mas não deixa de estar no palco, pois lá encontra a guarida. A igreja é esse lugar de muitas personagens, mas que caminha para um só lugar: Cristo e a sua imagem. Só ele não pode faltar. A igreja é lugar de pobre e de doutor, de plebeu e sonhador, onde todos se encontram naquilo que nos une: Cristo o Senhor. Respeitável público, sem a igreja o coração se perde. Por isso hoje Deus te chama para esse palco. Volta bem breve. No maior espetáculo da terra, o erro é não estar. Venha logo, venha hoje. Deus te fala, você não pode faltar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que coisa bonita? Deu um trabalho desgraçado para fazer esse poema. A pergunta que eu te faço hoje, gente, vocês estão entendendo? Importantíssimo, o que está sendo falado hoje é o antídoto para o que a gente vai viver a partir de agora. É a Bíblia. Eu não estou tentando ser pessimista, mas o antídoto está aqui.
E a pergunta que eu te falo hoje, essa manhã, é uma só. E eu queria que você se posicionasse. Quantos aqui hoje são servos de Jesus? Fiquem de pé. Que legal! Isso pode acender, não tem problema. Olha que bacana. Gente, as nossas raízes estão lá embaixo. As nossas raízes estão profundas. Mas a gente aprendeu algo hoje, pessoal, e a gente tem que entender. Hoje aprendemos que não basta crescer para baixo. Hoje Jesus te chama para crescer para o lado. Igreja é comunhão. Igreja é aceitar o outro do jeito que ele é, mas não concordar com o pecado. Porque nós temos um princípio que não é do partido A e do partido B. É um princípio chamado Cristo centralizado em Bíblia Sagrada. É igreja. Igreja é aquele que a gente está fundamentado aqui, mas não consiste só em estar embaixo. Nisso consiste a nossa vitória para os últimos tempos. Não para baixo, mas crescer para o lado também. O meu apelo essa manhã é que você seja um ator nesse espetáculo de Deus, chamado igreja. E Deus te faz um convite hoje. Tem lugar na mesa para todo mundo. Tem lugar na mesa para todo mundo. E Ele te fala: venha celebrar esse banquete. Não cresça apenas para baixo. Hoje é dia de voltarmos a crescer para o lado. Igreja, esse é o único antídoto para os últimos tempos. Cristo está voltando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mão lá no alto. Olha as tuas raízes aí. Olha as tuas raízes aí. Algumas são maiores, outras são menores, mas é a raiz. A tua raiz embaixo já está bem fundamentada, e eu glorifico a Deus por isso. Agora é momento de você, como é que é? Vou falar, expandir as suas raízes para o lado. Se não chegou em outra raiz, você não está seguro. Então vai. Eu queria que no nome de Jesus você como igreja hoje falasse assim: meu irmão, eu pago um preço de ser um só coração com você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Eu pago um preço de ser um só coração com você. Algo que nos une, e esse é Cristo. Algo que nos une, e esse é o Senhor. Igreja, vamos crescer para o lado, gente. Essa é a nossa única chance. Que você seja um protagonista. Que você discorde do pecado, sim, mas ame o pecador. Discorde o pecado, mas ame o pecador. Discorde de ideias, mas ame pessoas. Que você seja esse lugar de escuta, que já não se encontra em muitos arraiais por aí. E infelizmente, que você não cale a voz e não se faça calar vozes dissonantes, no nome de Jesus, sabendo que quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é a sua apologética, mas se chama Espírito Santo de Deus. É sobre isso, gente. Que você dilate o seu coração para ser igual ao coração de mãe, onde sempre cabe mais um. Que você hoje pague o preço de ser um só coração no Senhor. Respeitável público, o maior espetáculo da terra está em cartaz. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora você volta, tua raiz bateu o pão, mais volta. E você vai cantar assim, ó, fala assim, ó. Alugar, não, aqui, ó, aqui assim, ó. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há recomeço na casa, inspirados na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa. E o Senhor te fala: venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os cativos. Há lugar na casa. Vamos cantar, venham. Venham todos os cansados, venham
sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os cativos. Há lugar na casa. E é tão bom saber, e é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Vamos só o pessoal cantando, há lugar. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Gente, vocês percebem que é algo profético que estamos fazendo hoje? Hoje o Senhor está preparando essa igreja em específico pelo que está por vir. E eu queria que vocês entendessem. Eu estava com muita expectativa de pregar o que preguei, porque eu percebo que isso hoje é o que pode simplesmente nos fazer cair, sucumbir, se não expandirmos as nossas raízes para o lado. Nós não vamos conseguir. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta hoje. A primeira: você que está longe da mesa, plantado sozinho como árvore, o Senhor hoje te volta para fazer parte da mesa. Volta para casa. Você pode voltar para casa. Não há experiência cristã sem experiência comunitária. E a segunda coisa é: você tem sido escuta? Ou você é aquele destilador de ódio? O Senhor te chama hoje para falar: eu quero ser agente da reconciliação. Eu me posiciono, mas amo. Critico políticos, mas abro braços e abraços para o eleitor. Eu estou aqui para dizer que não sou de um canto nem de outro. Eu sou de Cristo, e que o evangelho dele seja o centro, que ele seja a nossa balança, e que assim critiquemos o homem. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O último tempo da igreja, é imperativo dizermos sim às relações, mesmo que o diferente seja aquilo que nos afasta, mas muito pelo contrário, que o Espírito nos una e que Ele vá nos formando e nos convencendo do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, nós somos tua igreja. Senhor Jesus, nós te amamos. Senhor Jesus, num dia tão importante da nossa nação, nós te pedimos: reina sobre nós. Reina sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Senhor Jesus, aqueles que estão longe, Senhor, longe do teu evangelho, não do teu evangelho, mas da tua igreja, traz gente hoje aqui essa manhã de volta. Sei que tem gente que precisa voltar. Traz, Senhor. Senhor, nos ajuda como igreja a sermos uma fortaleza nos últimos tempos. Ajuda-nos, Senhor, a expandir as nossas raízes em direção ao outro, e ter a nossa força não numa espiritualidade individualizada, porque somos fracos assim, mas ter a nossa força numa espiritualidade, num cristianismo comunitário, em que Cristo é tudo em todos, e o corpo é a reunião de vários indivíduos, mas é com a igreja como corpo que o Senhor quer casar, e não apenas com um. Senhor, nós queremos ser uma noiva que se prepara imaculada para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o Teu evangelho de amor prevalecer. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso país, da nossa nação, da nossa vida e da nossa igreja. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. O nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Sejamos igreja.